Boa noite, gente. Salve Maria Imaculada. Como estamos? Boa noite. 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 Noite, paz e bem a todos. Paz e bem. Feliz Boa Páscoa. noite. Feliz Páscoa para vocês também. Boa noite. Feliz Salve Páscoa. Maria. Salve Maria. Todos. Boa noite também. A paz Depois de quase um mês, a gente se encontra hoje, né? É isso Todo aí. mundo aproveitando, todo mundo já leu o tratado todo. Olha que beleza. Não foi? Todo? Mas eu tenho certeza que todo mundo já está lendo, aí já está mais bem caminhado, não está não? O que é que vocês me dizem aí? Capítulo terminei hoje. Mal mesmo. Sim? Meu capítulo terminei hoje. O primeiro? Pois já deu um passinho, né? Daqui para lá você vai ter tempo para ler tudo, viu, John? Tomara. E quem mais leu? Enquanto o pessoal está entrando aí. Quem está lendo, quem já se adiantou? Eu tô na metade do Quarto livro. capítulo. Ah, que ótimo. Já leu o 8º, Ana? Aí, que beleza. Aí já tem gente terminando. Eu comecei. Tá no primeiro. Eu já li o primeiro capítulo também. Graças a Deus. Bom, pelo menos ninguém está ainda parado, né? Tá todo mundo já engrenado lendo o tratado. Talvez alguns tenham demorado para conseguir o tratado, né? Demora de começar. Mas eu tenho certeza que já todo mundo já está lendo, não é? Certo. Eu acho que pelo silêncio, pelo silêncio é. Daqui para frente vocês vão se animar mais. Vocês já são aqueles que estão resistindo, né? Vocês já estão resistindo bravamente, chegaram até aqui. Muito bom. Vamos fazer a nossa oração inicial antes de começar. Vamos invocar o Espírito Santo, pedindo pela atração da Virgem Santíssima. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles Cai em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos pedir ao nosso anjo da guarda para cuidar da nossa vontade nessa noite, da nossa inteligência, que ele nos livre das distrações e dos desejos de derrota, dos pensamentos de derrota. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confio, a piedade sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém. Vamos invocar o príncipe da milícia celeste para nos proteger, nos livrar de todas as insídias do inimigo, principalmente daqui para frente. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas o demônio. Subjugue o Deus de eternamente e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás, espíritos malignos, sobre o mundo para as almas. Amém. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso é porque estamos numa verdadeira batalha. Eu acredito que algumas pessoas aqui estão sofrendo uma batalha para ler o tratado, para continuar nesse caminho da consagração, não é? Não deve estar sendo fácil para muita gente. É o que, Elaine? Elaine quer
falar alguma coisa? Então, eu estou certa que para alguns está sendo mais difícil que para outros, mas é uma batalha, realmente a batalha que nós vamos enfrentar. Mas nós não vamos sozinhos para essa batalha, nós temos uma mãe. Nossa mãe é muito poderosa, e ela é muito mais poderosa do que quem arma as armadilhas e as insídias para nos pegar, muito mais. Então, hoje a gente vai falar sobre os 2 primeiros capítulos. Antes, eu quero pedir desculpa a vocês que eu coloquei a data errada do cenáculo. Eu coloquei como se tivesse sido ontem. Aí eu vi o pessoal começar a perguntar, e foi aí que eu me toquei que estava com a data errada. É semana que vem, viu, gente? Vocês, se Deus quiser, vocês estarão junto com a gente. Vai ser no dia 13, não é isso? É, dia 13. Um mês antes da consagração para muita gente aqui. No final, a gente vai conversar sobre a data, sobre a preparação espiritual. Então, só um instantinho aqui. Vamos começar pelo primeiro capítulo. Vejam só, o tratado, às vezes, pode parecer ser muito difícil, às vezes é uma leitura complicada, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já li esse tratado várias vezes, porque toda vez que eu vou dar formação, eu vou ler para lembrar. E a impressão que eu tenho é que ele nunca se esgota em conhecimento. A impressão que eu tenho é que eu nunca vou deixar de aprender coisas novas. É um tesouro, é um baú que não tem fundo. Então, o conhecimento que o tratado nos traz, ele é infinito. A cada vez que eu leio, eu paro e penso, meu Deus, eu não tinha visto isso. Por que isso não foi suscitado antes para mim? Na realidade, não era aquele momento. Deus quis me dizer, o Espírito Santo quis incitar outras coisas, quis me mostrar outras coisas. E vocês vão ter essa sensação em outros momentos que vocês lerem o tratado. E tomara que vocês fiquem com vontade depois de reler. Isso é muito importante também. Vocês vão sentir esse desejo de ler novamente o tratado. Então, no primeiro capítulo... O que foi? Seria bom que todos desligassem os áudios, que está tendo aí um barulhinho. Vamos desligar aí, gente, quem está com o áudio ligado. Obrigada. Obrigada a você, Gorete. Vamos desligar aí, para não interromper, né? Então, vamos lá. Essa frase é a primeira frase do tratado. O tratado começa assim: foi pela Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por ela que deve reinar no mundo. Através dessa frase, São Luís já nos diz a que veio. Ele já nos diz qual é o fundamento básico do tratado. Então, Maria é o caminho para se chegar a Jesus. Nossa Senhora, ela se faz de caminho. É um caminho seguro, um caminho perfeito, é um caminho curto, é um caminho fácil. E é através dela que ele deve reinar no mundo. Então, a nossa devoção, essa devoção que nós estamos fazendo agora, é uma devoção cristocêntrica. Jesus está no centro. Tudo que Maria quer é nos levar a Jesus. Então, por essa frase, que é a frase número 1 do tratado, São Luís já nos diz: esse tratado é totalmente cristocêntrico e Nossa Senhora é o caminho que vai nos levar ao Senhor. Vocês já devem ter percebido que o tratado ele é dividido em 8 capítulos. Desses 8 capítulos, nós temos uma subdivisão interna, que apesar de existirem várias edições, então são várias linguagens diferentes, dizem a mesma coisa, mas vocês vão perceber que existe uma divisão em parágrafos, né? Então, quando eu disser assim, olha, o parágrafo número 1 vai ser igual para todas as edições, vai mudar só a forma como foi escrito, mas é sempre o mesmo tema, é sempre o mesmo contexto. Então, essa frase que a gente leu aí é a frase número 1, é o parágrafo número 1 que está lá na introdução. Então, nós vamos começar, a partir de agora, o capítulo 1. Se vocês quiserem me interromper para falar, para fazer alguma colocação ou perguntar, vocês fiquem à vontade, viu? Então, Deus quis servir-se de Maria. Deus precisava de Maria? Não, ele não precisava. Então, a necessidade que Deus teve de Maria foi uma necessidade chamada de hipotética. Ele não precisava, mas ele quis precisar. Nossa Senhora se deixou usar na encarnação. Então, quando o Verbo Eterno veio se encarnar, Nossa Senhora deu o seu sim
E o seu corpo, a sua alma, a sua vida, ela se deu completamente. Então, nós vamos ver que nós pretendemos ser a imitação perfeita de Nossa Senhora. Ele serviu-se de Maria, e através de Maria, nós vamos servir a Deus também. Então, como ela foi muito humilde e conformada à vontade de Deus, Deus deu para ela, na glória do céu, um reinado. Então, Nossa Senhora, de tão humilde que foi, ela fez questão de se manter sempre ao lado, para trás, sempre em silêncio. Nossa Senhora, ela não aparecia. Vocês sabem que lá no Novo Testamento pouco se fala de Nossa Senhora, são poucas falas da Virgem Maria. Então, a gente sabe muito do que a tradição nos diz e a gente sabe muito a partir também do que dizem os doutores da igreja. E nós começamos a conhecer Maria principalmente a partir da ascensão do Senhor. Então, depois que o Senhor ascendeu ao céu, então chegou a hora de Maria aparecer. Então, ele deixou para sua mãe uma grande missão. Nossa Senhora recebeu a missão fundamental de ser a mãe dos filhos de Deus. A partir daquele momento da cruz, quando Nosso Senhor estava no alto do madeiro, diante de toda a dor e todo o sofrimento espiritual que ele vinha passando, ele teve a grandeza, no seu ato de misericórdia, de nos dar uma dádiva, um grande presente. Ele não podia ter nos dado nada melhor. Ele nos deu a sua própria mãe. Nada melhor Deus teria para nos dar, a não ser a sua mãe. E na hora que Nosso Senhor diz, eis aí a tua mãe, ele disse a João, eis a tua mãe, ele não estava dizendo para João só, ele estava dizendo para todas as pessoas em todos os tempos. Todos os batizados ganhariam uma mãe a partir daquele momento. E a palavra de Deus, ela é uma palavra do faça-se, é uma palavra da execução. Nosso Senhor não diz coisas só para citar, para exemplificar, não. O que ele diz acontece. Então, de fato, quando Jesus diz, este é o meu corpo, a partir daquele momento, o pão passa a ser o corpo, este é o meu sangue, a partir daquele momento, o vinho passa a ser sangue. É uma palavra de execução, é uma ordem, é um acontecimento. Então, quando ele diz, eis aí a tua mãe, a partir daquele momento, a maternidade de Maria passa a ser de toda a humanidade. E ele não se contentando em nos dar Maria por mãe, então ele deu João a Maria, ele não se contentando com isso, ele deu Maria também a João. E a partir daquela hora, todos os batizados passaram a ser filhos de Maria, e Maria passou a ser a nossa mãe. Então, é um caminho de dois sentidos. Tanto nós temos uma mãe conosco, nós somos dela e ela é nossa. Daí é que vem aquela poesia que diz, eu sou de Nossa Senhora é minha. Tem até uma música que fala assim. E aí, quando você incorpora esse sentimento que você é propriedade, você é pertença da Virgem Maria, você já passa a ter toda uma mudança a nível espiritual, porque você já entregou a ela toda a condução da sua vida, dos seus pensamentos, das suas atitudes. Aí, Nossa Senhora tem um relacionamento com a Santíssima Trindade. Como é o relacionamento dela com Deus Pai? É importante a gente lembrar, e isso São Luís deixa muito claro, que Nossa Senhora, diante da Trindade, ela é um átomo, ela é muito pequena. Nunca que nós vamos poder comparar Nossa Senhora à Santíssima Trindade. Então, olhando de cima para baixo, olhando sob o ponto de vista da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Nossa Senhora é muito pequena. Mas olhando sob o nosso ponto de vista, de baixo para cima, ela é muito grande. É porque nós aqui somos bem pequenininhos e a gente tem dificuldade de ver a majestade de Deus. Deus não sou misericórdia, bom, como nós somos pequenos e limitados, ele foi misericordioso e disse, não, eu vos darei uma mãe para que vocês possam chegar a mim mais facilmente, para que vocês tenham acesso ao meu coração com facilidade. Porque a mãe você não vai ter medo, você não vai ter medo da condenação, do justiçamento, porque Nossa Senhora é só misericórdia. Nosso Senhor é misericórdia e a justiça. Nossa Senhora é sempre misericórdia. Então, Nossa Senhora, em várias aparições, inclusive Fátima, para quem acompanha as aparições dela, ela falou por várias vezes que ela estava segurando a ira de Deus, que ela segurava o braço da ira de Deus. Inclusive, Fátima, ela falou isso.
que ela estava segurando o braço da ira de Deus. E Deus se utiliza das nossas orações, porque Ele quis que fosse assim. Nossa Senhora recebe as nossas orações, nossas penitências, sacrifícios, indulgências, e esses méritos que nós geramos, nós que somos consagrados totalmente a ela, entregamos nas mãos dela, ela se utiliza disso daí, para salvar outras almas, para tirar almas do purgatório, para segurar o braço da ira de Deus, que é muito justo. Deus tem todo o direito e muito mais de desencadear a sua ira sobre nós, nos castigar, porque nós merecemos. Mas vem Nossa Senhora, repleta de graça e misericórdia, e nos sustenta. Ela nos sustenta e sustenta também o braço de Deus. Então, qual é o relacionamento de Nossa Senhora com Deus Pai? Bom, Santo Agostinho dizia assim, que pelos homens serem tão indignos de receber diretamente o Filho de Deus, então nós, na nossa indignidade, nós não teríamos merecimento para receber diretamente das mãos do Pai, então Deus deu através de Maria. O Filho veio através de Maria. Para Deus Pai, Nossa Senhora é a sua criatura perfeita. Deus fez algumas criaturas imaculadas. Vamos recapitular lá no Gênesis. Quais são as criaturas imaculadas do Gênesis? Quem quer falar? Que nasceram sem pecado. Quem são as criaturas imaculadas? Já deu a pista que é no Gênesis. Pode falar. Adão e Eva, isso. Eles dois não tinham pecado. O pecado surgiu a partir deles. E essa herança foi assim, precipitada para toda a humanidade. A partir desse momento, toda a humanidade levou a marca do pecado original. Nós nascemos já com uma concupiscência na carne, uma inclinação para o pecado. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, então eles deixaram de ser filhos de Deus e passaram a ser escravos do demônio. Quem está fora da graça, quem está no pecado, passa a ser escravo do demônio. Quando nós nos batizamos, nós ficamos livres do pecado. Aquele pecado original é apagado e começamos tudo de novo. Então, depois do batismo, que nós passamos a condição de filhos de Deus. Deus nos adota a partir daquele momento. E Deus, como pai, Maria como mãe, passam a ser a nossa família, a família da igreja. Deus, Filho e Maria. O relacionamento de Jesus com Maria durou 30 anos. Então, durante 30 anos, nós sabemos que Jesus esteve com Maria e até certa idade ele esteve com José, que a Sagrada Escritura não diz exatamente até quantos anos, quanto tempo, quantos anos Jesus tinha quando José morreu, mas ele fala a última menção que se faz de José quando Jesus tinha 12 anos e se perdeu naquela caravana e que Maria e José tiveram que voltar andando 3 dias seguidos. Então, a última menção que se faz de José é dessa época em que Jesus tinha 12 anos. Os escritos apócrifos, aqueles que não são aceitos e não são considerados inspirados pelo Espírito Santo, têm diversas versões, mas nós temos a obrigação de acreditar na revelação da Sagrada Escritura. O resto é conjectura, pode ter algum dado histórico que tenha relevância, mas, de fato, o que nós temos que acreditar, o que nós devemos acreditar, é o que está na Sagrada Escritura muito claramente. Então, a gente sabe que durante 30 anos, a convivência de Jesus foi com Maria dentro de casa. Veja que Deus se fez criança e uma criança totalmente vulnerável, porque o ser humano, quando ele nasce, ele é totalmente vulnerável como filhote à sua mãe durante muito tempo. Ele é muito frágil. E Deus confiou àquela mulher a guarda do seu filho. Então, aquela mulher não podia ser uma mulher qualquer. Aquela mulher tinha que ser uma mulher especial. Tinha que ser a mulher prevista, a mulher profetizada no Gênesis e profetizada no Apocalipse, na glória. Então, São Luís diz que Jesus deu mais glória a Deus por se tornar obediente de uma humana, de uma criatura, durante 30 anos, do que se ele tivesse realizado grandes milagres e convertesse a terra inteira. Então, a grande glória que Jesus, Deus Filho, deu a Deus Pai, foi ter se submetido humildemente em obediência à sua mãe. Vocês imaginem um Deus se submetendo a humano. Ele se submeteu, ele obedeceu. E
Eu vi um comentário essa semana de um bispo que ele falava, se eu não me engano, ele estava citando Santo Afonso de Ligório. Então, ele falava que Deus, que é detentor de todas as virtudes, ele não tinha a virtude da obediência porque ele não precisava obedecer, porque ele é o maior. Então, não havia, dentre o elenco de todas as virtudes divinas, até o dia em que veio o homem, Deus se fez homem, até aquele momento, a virtude da obediência não era uma dessas virtudes que ele tinha. Nosso Senhor tem todas as outras virtudes, mas a obediência ele teve que aprender a partir daquele momento em que ele se tornou criança nos braços de Maria. E foi Maria que amamentou, foi Maria que cuidou, foi Maria que fez, que ensinou, foi Maria que educou. E durante esses 30 anos, Deus foi glorificado no seu filho pela sua submissão. E esse relacionamento de Maria com seu filho dura até hoje. Nós temos no céu, onde Maria está na glória, nós temos 2 corações, o Imaculado Coração e o Sagrado Coração, que é entendido como um só coração, eles são inseparáveis. Inclusive, São Luís coloca os 2 corações como impossíveis de separar. Ele diz que é mais fácil separar o calor do fogo, é mais fácil separar a luz do sol do que separar Jesus de Maria. Esses 2 são indivisíveis. Ele continua sendo filho, mesmo sendo Deus, ele continua sendo filho. E Deus quis mostrar o valor de Maria de forma tão sutil, enquanto estava nesse mundo, que ele realizou o seu primeiro milagre da graça com Maria. Quem lembra qual foi o primeiro milagre de Jesus? Milagre da graça de Jesus. Transformou a água em vinho nas bodas de Caná. Esse aí foi o primeiro milagre sobre a natureza. Agora, teve um milagre antes desse. Procurem aí pensar. Qual foi o primeiro de todos? Logo depois da Anunciação. Lembrem aí. O que foi que aconteceu na hora da visitação, em que Nossa Senhora foi visitar sua prima Isabel? O que foi que Isabel disse? Nossa Senhora, pela boca de Nossa Senhora, Jesus santificou João no ventre da Santa Isabel. Então, o primeiro milagre da graça foi a santificação de João. João recebeu o Espírito Santo através de Nossa Senhora. Então, foi o primeiro milagre da graça que houve desde o início. Então, antes mesmo de nascer, Jesus já fazia milagres. Então, depois é que foi esse pedido humilde de Nossa Senhora nas bodas de Caná, quando ela pediu ao seu filho. Ela se comoveu com a situação. Jesus disse que não era aquele momento, mas ele fez o que ela pediu. Ainda não é a minha hora. O que tenho eu com isso, né? Então, não era o pedido da mãe. Deus quis mostrar o quanto poder na intercessão Nossa Senhora tem. Por isso que ela é chamada de onipotência suplicante. Onipotente é Deus. Então, a Trindade Santíssima é onipotente. Nossa Senhora é a onipotência suplicante. Na súplica de Nossa Senhora, ela consegue tudo. E segundo São Boaventura, São Damasceno, vários santos repetem que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido com grande devoção à Santíssima Virgem tenha sido desamparado ou desprezado por ela. Nunca se ouviu dizer e nunca se ouvirá. De fato. Então, ela realmente é o nosso caminho que vai levar a Jesus. E Maria também se relaciona com o Espírito Santo, porque ela é esposa do Espírito Santo. Diz São Luís que quando o Espírito Santo encontra Maria numa alma, quando ele encontra lá, ele fica. Ela é a atração que o Espírito Santo vai sentir para assentar nos nossos espíritos. Observe que na nossa invocação do Espírito Santo, o que é que a gente faz? Vinde Espírito Santo por meio... Né? Então, nós estamos pedindo que o Espírito Santo venha por meio do Imaculado Coração,
porque na nossa indignidade a gente não consegue nem chamar o Espírito Santo. A invocação que é feita por nós, ela é muito pouca, ela é muito simples, ela sai através da nossa boca cheia de pecados, pela nossa impureza, e, no entanto, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, é certo. O Espírito Santo, sim, de fato, se fará presente, porque não somos nós que estamos pedindo, é a sua divina esposa. A Virgem Maria, ela tornou o Espírito Santo fecundo. Não que ele não pudesse, Deus pode tudo, mas Deus quis que fosse assim. Deus poderia ter mandado seu filho de várias maneiras diferentes, ele poderia ter chegado na glória, ele poderia ter chegado ao mundo já adulto, ele podia ter chegado de várias maneiras, mas ele quis que viesse através de uma mulher. Essa mulher não poderia ser qualquer mulher. E essa é a mulher que foi prevista desde sempre. Deus pensou em Nossa Senhora desde toda a eternidade. E ela foi a terceira criatura imaculada. Eu digo terceira e última, por quê? Porque Jesus não é criatura. Ele não tem pecado, mas ele não é criatura, ele é Deus. Então foram 3 criaturas imaculadas. A partir das 2 primeiras, que foram Adão e Eva, o pecado entrou no mundo pela desobediência. A partir de Nossa Senhora, pela obediência de Nossa Senhora, o sim de Nossa Senhora, a humildade de Nossa Senhora, Jesus vai voltar, Jesus deve reinar. E nós Deus fez uma nova aliança conosco. A partir desse momento, a humanidade recebeu de novo a condição de filha de Deus. Nós passamos de volta à condição que tínhamos perdido. Deixamos de ser escravos do demônio e a partir desse momento, passamos a ser filhos. Deus deseja servir-se de Maria na santificação das almas. Bom, Nossa Senhora, ela recebeu de Jesus todos os méritos e ele comunicou à sua mãe, durante toda a sua vida e sua morte, os seus méritos infinitos. Jesus tem méritos infinitos e suas virtudes admiráveis. E ele fez de Nossa Senhora a tesoureira dos seus bens. Deus Pai fez de Nossa Senhora tesoureira dos seus maiores bens. O seu maior bem era seu filho. E ela foi a guardiã, curadora, a cuidadora do seu maior bem. Deus confiou a Virgem Maria. Então, ao mesmo tempo que ele confiou seu filho, ele nos confia a Virgem Maria. A partir do momento que nós ganhamos a condição de sermos filhos, como o seu filho primogênito, que foi Jesus, nós também passamos a ser cuidados por ela. Porque, para recompensar a profunda humildade de Maria, Deus deu a ela a condição de rainha. Mas como Santa Teresinha dizia, ela é mãe e é rainha, mas ela é muito mais mãe do que rainha. E perguntaram uma vez a Santa Teresa, ela se fez a pergunta, ela fez a seguinte pergunta: se me perguntassem se eu preferia ser Teresinha ou a Virgem Maria, eu preferia ser Teresinha. E por quê? Porque Teresinha tem uma mãe maravilhosa e Maria não tem. Então, para ter uma mãe dessa, com a qualidade que é a mãe de Deus, nós tivemos uma bênção e foi um presente inimaginável. Só quando nós adentramos e nos aprofundamos na beleza que é a devoção verdadeira à Virgem Maria, que nós entendemos quão grandioso foi o presente de Deus. E Deus não quis uma família capenga, só de pai. Ele quis nos dar uma família completa. Deus por pai e Maria por mãe. E São Luís ainda diz, olha, não é possível que alguém tenha Deus por pai sem ter Maria por mãe. Ele considera que não é possível alguém ser filho de Deus sem ser filho de Maria. Até aqueles mesmos que rejeitam ela. Até os irmãos protestantes afastados, os que rejeitam a Virgem Maria, eles têm Maria por mãe, mesmo que eles recusem, mesmo que eles desprezem, ela continua sendo mãe deles. É uma mãe ofendida, é uma mãe magoada, é um coração com espinhos, mas eles continuam sendo filhos de Deus e filhos da Virgem Maria. Deus não quis que nós ficássemos com uma família pela metade. Ele nos deu por inteiro a família. E São Luís ainda coloca assim, olha, se Jesus, que é a cabeça da igreja, nasceu a partir da Virgem Maria, nós que somos corpo místico da igreja, então Jesus é a cabeça, nós somos o corpo, seria uma monstruosidade
se nós não fôssemos gerados também, não fôssemos filhos de Maria. Da mesma maneira que Jesus foi gerado no seio de Maria, toda a igreja é gerada a partir do seio de Maria. Então, às vezes é difícil de compreender, principalmente para quem tem escrúpulos em relação a Nossa Senhora. Tem gente que vai dizer, mas para que tanta devoção à Virgem Maria? Mas eu posso chegar diretamente a Deus, eu posso chegar a Jesus. E esse daí é o argumento dos protestantes. Eu posso chegar diretamente a Deus. Mas lembre-se do que disse Santo Agostinho. Pela nossa indignidade, nós não teríamos condição de receber esse Deus pelas nossas próprias mãos, os nossos méritos. Nós somos tão pecadores que somos indignos. Chega a ser até uma soberba. Quem fala, eu vou direto a Deus, é soberba. É a mesma coisa, tem uma comparação que São Luís faz, em que, se você tiver que chegar até o rei, se você se apresentar de cara para o rei, do jeito que você está, mal vestido, aí eu estou falando de vestimenta, mas na verdade é o que nós carregamos, é a nossa alma suja com o pecado, né? Então, se você se apresenta mal vestido diante do rei, será que esse rei vai lhe dar atenção? Possível que sim, possível que não. Assim, não vai dar muita importância. Mas, se por um acaso você procurar a mãe do rei, a rainha mãe, e a rainha mãe, ela já vai lhe receber com mais docilidade, que é o próprio de uma mãe, com docilidade, com amor, com brandura, com carinho, com piedade, ela já vai te olhar do outro jeito. E você não tem muita coisa para oferecer. Você queria dar uma fruta, uma maçã para o rei. Mas uma maçã que você ia dar para o rei, para ele não é nada, é uma coisa tão insignificante. Ele tem muitas frutas, ele tem pomares, ele tem dinheiro, ele tem riqueza, ele pode comprar todas as frutas do mundo se ele quiser. Mas você gostaria muito de dar isso para ele. Aí você chega até a mãe e diga que, olha, senhora, eu queria dar essa maçã, a maçã para o rei. Só que eu não sei como chegar nele, eu acho que ele não vai aceitar a minha maçã. Ela pega a sua maçã, bota numa bandeja bonita, enfeita, purifica, lava, limpa, deixa o perfume dela na bandeja. E vai lá e oferece ao filho. É isso que Nossa Senhora faz. É essa a devoção à Virgem Maria que nós pregamos aqui. A Virgem Maria, ela vai oferecer os nossos méritos, vai nos preparar, nos gerar, nos preparar, nos formar e nos oferecer de bandeja a Jesus. É isso, ela vai nos melhorar. É a forma de Deus, ou a forma de Deus, como diz Santo Agostinho e São Luís explica aí no tratado. A forma de Deus é a Virgem Maria. Nossa Senhora é a perfeita imitação de Jesus Cristo. Ela é a criatura que realmente, de fato, imitou e imita Jesus Cristo. As virtudes de Maria são as virtudes de Cristo. Claro que em menor grau, porque ela não é deusa. E nós nunca podemos cair na heresia de comparar os dois como se fossem a mesma coisa. Eles são muito unidos, mas Nossa Senhora é muito abaixo. Mas ela ganhou um status de rainha e a glória que ela recebeu no céu pela sua humildade foi tão grande que logo abaixo, na hierarquia celeste, logo abaixo da Santíssima Trindade, está a Virgem Maria. Acima de todos os anjos e todos os santos do céu. Então, não há ninguém acima de Maria que não seja a Santíssima Trindade. Esse foi o grande prêmio que Deus deu a ela por ter sido tão virtuosa, por ter mantido a sua alma e seu corpo imaculados, ao contrário de Adão e Eva. Então, Nossa Senhora, ela é necessária para nossa salvação. Nossa salvação, ela poderia ser chamada, ela não é, isso não é um dogma, mas há quem defenda o dogma, ela é chamada de corredentora. Porque a redenção é dada por Cristo, mas ela colabora com a redenção, com a salvação das almas. Ela ganhou uma grande missão. Deus quis que Maria povoasse o céu. Aqueles anjos decaídos que se opuseram a Deus, guiados por Satanás, então eles foram depostos, eles foram expulsos do céu. E no momento que eles foram expulsos, muitos lugares ficaram vazios. Então, aqueles tronos vazios permaneceram vazios
E Nosso Senhor encarregou a Virgem Maria de preencher esses tronos com os seus filhos. Então, ela nos gera dentro do ventre dela, do jeito que ela gerou Jesus, ela nos forma e apresenta Jesus. Vocês imaginem, ao longo da nossa vida, a gente vai sendo formado, a gente vai sendo moldado, vai sendo purificado. Nós que vamos nos entregando a Nossa Senhora e temos o nosso coração aberto a essa consagração, nós nos consagramos completamente. Então, nós vamos sendo moldados de uma forma tão doce e tão carinhosa, porque com as mãos de mãe, ela vai nos mudando e a gente não se dá conta, e a gente vai aos pouquinhos adquirindo virtudes que são dela, a virtude da fé, a virtude da obediência, a virtude do silêncio, a virtude. Então, todas essas virtudes vão sendo distribuídas. O que ela tem de virtude, ela vai distribuindo entre os seus filhos. A chegar um ponto que nós passamos a ficar parecidos com ela. Agora imagina, quando chegarmos diante do Senhor, com a graça de Deus, todos nós vamos chegar. Quando chegarmos diante do Senhor, e Nosso Senhor olhar para nós e enxergar a sua mãe, que tamanha alegria. Quando ele puder se deleitar na nossa alma, porque ele enxerga as virtudes de Maria em nós. Quanta alegria no Senhor. Então é isso que Nossa Senhora faz. Ah, mas de que jeito ela faz? E vocês vão ver aqui, ó, Maria, Rainha dos Corações. É um dom todo especial que o Espírito Santo deu a ela. Por que que eu estou aqui com vocês hoje? Por que é que vocês estão comigo aqui hoje? Porque, de alguma maneira, vocês foram atraídos. Nossa Senhora, de alguma maneira, atraiu e dominou o coração de vocês. Ela fez com que vocês amassem e se sentissem atraídos por ela. Não foi por causa do amigo, da prima, da mulher, do esposo que chamou. Eles foram instrumentos que ela usou. Mas cada um de nós foi atraído de modo particular. E todos passamos por dificuldades, aquele sentimento de indignidade, de desespero, eu não vou conseguir, eu não tenho condição, eu não vou chegar lá, eu não entendo nada, eu não consegui tratar tantas coisas, tantas dificuldades que vocês devem ter passado para chegar até aqui, todos nós passamos. E ela ali insistindo, não, mas você vai conseguir, você vai voltar, você vai se consagrar, porque eu quero você para mim, você é meu, eu não te largo. Ao longo desses anos todos que a gente trabalha com a consagração, foram tantos os testemunhos e tão bonitos os testemunhos. Nós encontramos pessoas assim com caminhos de conversão já de longa data. Mas é como São Luís diz, o que você consegue sozinho demora muito mais tempo do que você galga com Maria. O caminho que você faz com Maria, ele é curto. Não é que seja fácil, não é que não tenha a cruz. A cruz existe e ela sempre vai existir para qualquer cristão. Faz parte da vida do cristão, a cruz. Mas ela faz com que esse caminho seja diferente. É por isso que São Luís diz tão sabiamente, ela é o caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar a Jesus. Mas ela sempre vai nos levar para Jesus. Ela nunca vai reter nada para ela. Ela é a rainha dos corações porque ela recebe esse dom. Ela consegue capturar o nosso coração irreversivelmente. Quantas pessoas vocês conhecem, e mesmo que não sejam consagradas por método nenhum, elas vão dizer, eu sou apaixonado por Nossa Senhora, eu amo Nossa Senhora. Às vezes é gente de vida tão desregrada, mas tem aquele amor especial. E Nossa Senhora pode se aproveitar daquele amor para pensar aquela pessoa e trazer de volta para o redil, para dentro da nossa igreja novamente. Pode ser aquele terço mal rezado, pode ser aquela Ave Maria mal rezada, que Nossa Senhora vai lá e se utiliza daquilo ali e puxa de volta. Então, o amor por Nossa Senhora precede a consagração. Muitos vão pensando talvez só em Nossa Senhora e depois descobrem que a consagração de fato é a Jesus. Vocês vão ver, inclusive, na fórmula, São Luís diz assim, que essa consagração a gente chama consagração a Nossa Senhora, consagração a Nossa Senhora. Mas o nome, de fato, é consagração a Jesus, a sabedoria encarnada pelas mãos de Maria, através de Maria. Então, de fato, essa consagração é a Jesus. Maria é o caminho para chegar lá. É
por isso que a gente tem que entender logo de cara que essa devoção ela é cristocêntrica e nós estamos no caminho que é Maria para chegar a Jesus. São Francisco de Assis teve uma visão da escada e Nossa Senhora no topo. Então, ele entendeu que nós tínhamos que passar por a escada, pela escada que era o caminho para se chegar até Jesus. Teve outro santo, que agora eu não me lembro qual foi, que ele disse que teve também... Sim, aí tem a visão a visão de Isaías. Isaías via os anjos subindo e descendo, né? Assim, Deus, Filho, sendo o mediador, que é aquela ponte que ligou o homem a Deus Pai. Então, o único mediador, de fato, é Jesus. Ele é a escada, ele é o caminho, mas para ele passar, para chegar até nós, ele teve que passar por uma porta. Ele bateu na porta, pediu licença, porque Deus é muito educado, e ele não ultrapassa os limites da nossa liberdade. Ele pediu licença, a licença foi dada, e ele abriu essa porta e veio ao mundo. E através dessa porta, que é a Virgem Maria, nós devemos passar também para chegar até ele. Então, ela é chamada de o aqueduto de Deus, ou canal de Deus. Através da Virgem Maria, Nosso Senhor passou, deixou o canal aberto, e através desse canal nós vamos até ele. Por isso que ele é o aqueduto, ela é chamada de o caminho, a escada, a porta. Qualquer denominação quer dizer a mesma coisa, sempre levando ao Deus. Ela vai nos levar de volta, ela que vai fazer a nossa reaproximação. A ação de Maria nos últimos tempos foi prevista por São Luís. Vocês vão ver lá, se eu não me engano, é no capítulo 4, que São Luís fala sobre a profecia, em que ele diz, ele prevê que ele será muito perseguido, ele prevê que o livro será perseguido, que esse livro, esses escritos que ele estava fazendo do Tratado da Verdadeira Devoção seriam escondidos durante muitos anos, foram, de fato, 130 anos escondidos. Ele previu que seria no fundo de um baú, de fato foi, e foi encontrado 130 anos depois de uma grande perseguição que a igreja sofreu, e foi preservado. Durante muito tempo ficou na obscuridade, ficou esquecido. Ele se restringiu mais àquelas congregações criadas por São Luís. São Luís criou 3 congregações religiosas. E depois, passado muitos anos, voltou à tona a ideia da consagração através de São João Paulo II. Então, São João Paulo II, ele testemunhou que mesmo antes de ser papa, mesmo antes de ser ordenado sacerdote, ele teve a inspiração de fazer essa consagração. Ele disse que tinha muito medo, porque ele amava muito Nossa Senhora já de muito tempo. E ele tinha escrúpulo de amar demais. Ele achava que honrando demais a mãe poderia desonrar o filho. Então, ele tinha muita preocupação. Então, ele leu o tratado. Quando ele leu o tratado, ele compreendeu completamente. A visão dele se abriu e ele compreendeu que, de fato, aquilo ali tudo levava a Jesus e que esse tratado é cristocêntrico. No tratado, vocês vão ver diversas passagens em que São Luís mostra de que forma ele é cristocêntrico. Então, eu vou pedir para vocês abrirem o tratado no parágrafo 61. Eu estou aqui sem enxergar direito, viu? Esse óculos aqui está terrível. Eu botei até uma luz. Alguém pode ler esse parágrafo 61? Quem abriu primeiro? Não precisa ler todo, não. Já abriram? Pode falar. Abra o áudio aí e fale. O áudio está desligado. Aí. É o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Primeira vez, Jesus Cristo, Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Jesus Cristo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ponto. Pronto.
Então, ele é o fim último de todas as coisas. Essa devoção não teria sentido se não fosse Jesus Cristo. Aí vamos ao 94. Abram aí no parágrafo 94. Quem abriu? Outra pessoa. Quem abriu? Os devotos escrupulosos são pessoas... Eu vou pedir para você ler, Lorena, onde tem assim, em certo sentido, é verdade o que eles dizem. É 1, 2, terceiro parágrafo do 94. Terceiro parágrafo? Sim, em certo sentido, é verdade o que eles dizem. Está um pouquinho diferente. Deve estar um pouquinho diferente, acho que é isso. O que eles dizem é verdadeiro, em sentido. Mas em relação à aplicação que fazem disso para impedir a devoção à Santíssima Virgem, é muito perigoso e uma refinada armadilha do maligno sob o pretexto de um bem maior. É que jamais se honra mais a Jesus do que quando se honra mais a Santíssima Virgem. Pois só a honramos para honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo, já que somente vamos a ela como ao caminho para chegar ao fim, que é Jesus Cristo. Pronto, então esse é um dos pilares desse tratado e dessa devoção. Nosso Senhor é o centro. De nada valeria essa devoção se não levasse a Jesus. Não há devoção que tenha valor se ela não levar ao Senhor. Então, isso é o que precisa ficar bem claro, porque muito católico se deixa influenciar pela heresia protestante e deixa de ter Maria por mãe no seu coração, embora ela continue sendo mãe, mas despreza, ignora. Não é possível. E São Luís ainda diz que um sinal infalível de condenação é desprezar a Mãe de Deus. Assim como é um sinal mais do que certo de salvação, que ele chama dos predestinados, é um sinal de predestinação, ter grande amor e grande devoção à Santíssima Virgem. Então, ter amor e devoção verdadeira à Santíssima Virgem é para nós uma garantia de salvação, é como ele diz. E Santo Agostinho diz que Deus, que o Espírito Santo colocou nos corações daqueles que ele queria salvar um grande amor e uma grande devoção à Virgem Maria. Então, nós percebemos que Maria passa a ser caminho e ela é necessária para a nossa salvação. E nos últimos tempos, Nossa Senhora tem suscitado o que São Luís chama de apóstolos dos últimos tempos. Então, os apóstolos dos últimos tempos são pessoas que vão ser usadas por Maria. São Luís diz que são flechas agudas nas mãos de Maria. Nossa Senhora vai utilizar essas pessoas. É um grande exército de pessoas humildes, pobres de espírito, porque a nossa pobreza é ter entregado tudo para ela e não ter mais nada de nosso, no sentido espiritual, principalmente. Então, são pessoas que, para os olhos do mundo, são pessoas que são pequenas, insignificantes, talvez ridículas. Então, são pessoas que, para o mundo, não têm valor, mas que vão se tornar, vai se levantar junto com o grande exército da Virgem Maria, o que ele chamou de apóstolos dos últimos tempos. E ele descreveu esses apóstolos, ele dizia, quando será isso, meu Deus? Né? O tempo de Deus é tão misterioso para nós, e quando será, e quem serão eles? Então, ele disse até como eles seriam reconhecidos. Ele falou que esses apóstolos dos últimos tempos teriam marcas para serem reconhecidos. Eles não são iguais ao resto do mundo. Eles carregariam alguns sinais. Então, ao ombro, o estandarte sangrento da cruz, na boca, a palavra santa de Deus, nos seus corações, os nomes santos de Maria e de Jesus, na mão direita, o crucifixo, na mão esquerda, o Santo Rosário, e no corpo e na alma, a mortificação e a modéstia de Jesus Cristo. São essas pessoas que São Luís chama de apóstolos dos últimos tempos, e são essas pessoas que vão fazer parte do exército da Virgem Maria. Porque Nossa Senhora, ela ganhou a condição de rainha e a ela foi dada já a vitória. O triunfo do Imaculado Coração de Maria já foi profetizado.
Nós já sabemos que nessa guerra, nessa batalha, já há um vencedor. Nós hoje vivemos um tempo cronológico em que nós só entendemos o tempo como o começo e o fim, mas para Deus não há tempo. Para Deus existe o agora. E Nossa Senhora, todos os santos e todos os anjos já nos veem da eternidade. Eles já nos enxergam da eternidade. Nós é que não temos a inteligência suficiente para entender como é que funciona isso, porque não cabe dentro da nossa inteligência mesmo. Então, ele já não nos vê da eternidade. Então, no momento que Deus quis que Jesus viesse ao mundo através de Maria, ele continua querendo. Deus não se arrepende, Deus não volta atrás, Deus não desiste. E ele quis, porque quis, e assim será. Deus decidiu, está decidido. Então, ele quis também que nós participássemos desse processo de salvação. Precisava de nós? De jeito nenhum. Muito menos de nós. Não precisaria. Tá ruim, né, a conexão? Já tem umas 2 pessoas falando que a internet está ruim. Então, ele não precisaria de nós. Mas, como disse Santo Agostinho também, aquele que nos criou sem nós não quer nos salvar sem nós. Então, nós fomos criados por Deus sozinho, ele criou. Mas para a gente se salvar, a gente tem que participar. É a busca da santidade. É o que é chamada busca da santidade. E para fazer essa consagração, não tem que ser santo, tem que querer ser santo. Santo nenhum de nós é. Mas nós queremos a santidade. A santidade, para nós, ela é pleiteada, ela é a nossa meta, é o nosso objetivo, é chegar lá. E Nossa Senhora, que é chamada a fábrica de santos em série, justamente porque ela está nos moldando, nos transformando, e todos os santos que se tem notícia passaram pela escola de Maria. E depois, como tem 300 e poucos anos desse tratado e dessa consagração, depois disso daí, muitos e muitos santos fizeram essa consagração. Quem somos nós para dizer que não funciona? São Padre Pio, São João Bosco, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, São João Paulo II. Então, se os santos descobriram esse tesouro e deram para a gente assim de mão beijada, meu Deus, que maravilha! Que bom que nós tivemos ouvidos e olhos para enxergar isso quando muitos não têm. Que graça! E essa batalha, gente, está dentro de nós. Para começar, Nossa Senhora está batalhando primeiro pela nossa alma, antes de tudo. Nossa alma, ela está num conflito constante. Nós temos inimigos ao nosso redor. Então, os nossos inimigos são a nossa natureza corrompida, que é o pior, o mais difícil, é a ferida, é o espinho da carne, o inimigo e o mundo. Mas não o mundo exatamente o que Deus criou. O mundo, aquilo que nos envolve, que nos distrai, que nos leva, o que transforma, que nos dá prazer, que nos oferece prazeres, oferece bens materiais, coisas mundanas, aquelas coisas a que nós nos apegamos, idolatramos. Então, isso aí, esses 3 inimigos, nós estamos travando guerra o tempo inteiro. Então, nós precisamos de Nossa Senhora para nos defender, porque nós somos fracos demais. Às vezes, a gente quer até dialogar com a tentação. Observe bem. Às vezes, a gente se acha tão forte que diz, não, eu vou porque eu aguento. Estou passando por essa tentação, mas eu vou encarar. Quebra a cara, mas quebra direitinho. É melhor se ajoelhar para não cair. Fique de pé, não. Porque Nossa Senhora, na hora que ela entra, ela já ganhou. Basta que você abra o seu coração. Se foi profetizado o triunfo do Imaculado Coração, ela disse, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Ela jamais mentiria. Jamais. Nossa Senhora está em Deus. Ela jamais mentiria. E ela disse, o meu coração triunfará. Aonde? Nas nossas almas, se nós quisermos, porque nós temos a liberdade de escolher. Ela triunfará nas nossas almas e triunfará no mundo também. É o triunfo do Imaculado Coração. Então, nós vamos ter que escolher de que lado nós estamos. Quando Deus determinou uma inimizade perpétua,
a única inimizade plantada por Deus. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Falou para a serpente. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele travou uma grande perseguição nos nossos tempos, uma grande perseguição pelos descendentes de Maria, pelos filhos de Maria. Essa perseguição é a nós que somos filhos da mulher, porque nós ganhamos dela graças inimagináveis, virtudes que são dela, de fé, de fortaleza. Então, o combate é muito grande, mas nós temos reforço. Nós estamos do lado da mulher, do lado da rainha, aquela mulher que foi profetizada no Antigo Testamento, em Gênesis. Quando Deus disse, porém, inimizade entre ti e a mulher, essa mulher percorre toda a Sagrada Escritura, recebe João como filho, e através de João todos nós, e ela vai lá para o Apocalipse, e já aparece a mulher gloriosa, uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então, Nossa Senhora já aparece na glória. Lembra a imagem de Guadalupe? Nossa Senhora na glória, vestida de sol. Quem é o sol? Quem é a luz? É Jesus. Nossa Senhora está revestida do Senhor. Ela nunca aparece sozinha. Ela nunca, é impossível ela estar sozinha. Eu não sei se vocês sabem, mas nas imagens, nas aparições de Nossa Senhora, na grande maioria das vezes, quando ela não aparece com o menino Jesus no colo, ela tem um cinto. Não sei se vocês estão vendo aqui no Imaculado Coração, tem um cintinho. Esse cinto, ele significa para as mulheres judias que elas estão grávidas. Então, as mulheres grávidas, elas usavam o cinto logo abaixo da mama, para mostrar que estavam grávidas. Então, quando Nossa Senhora aparece sem o menino Jesus, é porque ela está grávida, é porque ele está lá dentro. Ou seja, é impossível ela estar sem ele. Ela sempre vai ter Jesus com ela. Então, quando diz ela é revestida de sol, na glória Nossa Senhora está revestida de Jesus. Aí vem mais uma analogia linda que São Luís faz, para a gente compreender o que é a nossa devoção por Maria. O que é que significa a nossa devoção, como é o culto que nós devemos fazer a ela. Nossa Senhora, ela se coloca entre nós e Deus. Então, se você tentar passar pelo menos 5 minutos com os olhos fixos no sol, você vai queimar sua retina, sem sombra de dúvida. Não tem chance de olhar diretamente para o sol. Por quê? Porque a luz do sol é forte? Não, é porque nossa retina é fraca mesmo. O problema é com a gente. Mas, se você quiser passar a noite inteira olhando a luz da lua, você pode ficar a noite inteira que nada vai acontecer de mal. Por quê? Porque na minha fragilidade, eu não suporto o tamanho da luz do sol. Mas o sol, que é Jesus, vai se refletir na lua, que é Maria, e eu vou enxergar a luz dele através dela. Ou seja, eu olho para ela e vejo ele. Mas como eu sou muito pequena e frágil, eu preciso primeiro olhar para ela. Eu não consigo olhar diretamente. Pela minha fragilidade, pela minha pequenez. Não que ele não queira, não que não possa, mas é por causa da minha pequenez, a minha fragilidade, a minha insignificância de criatura. Quando a gente se coloca nessa posição de insignificância mesmo, de pequena criatura, aí a gente compreende por que Maria na nossa vida, por que se consagrar à Virgem Maria. Porque ela é uma criatura como nós. Deus nos deu ela como mãe. E ela reúne todos os atributos de todas as mães da terra e muito mais. Ela reuniria o amor de todas as mães e muito mais. Então, Nossa Senhora vem para ser o nosso caminho para chegar a Jesus. Para voltarmos às pazes, voltarmos à amizade que foi quebrada lá no pecado. Porque vocês sabem que o pecado é ofensa a Deus. Quando nós cometemos um pecado contra Deus, quando é diretamente contra Deus, é mais grave, mas todo pecado é uma ofensa ao Senhor. O pecado contra Deus, o pecado de idolatria, eu coloquei algo ou alguém no lugar de Deus, é muito grave. Mas o pecado venial, um pecado
de soberba também é uma ofensa a Deus. Porque eu estou me colocando no lugar de Deus. Eu quero ser a senhora da minha vida. Eu me acho muito boa para me submeter. Eu me acho importante. Eu acho que eu sou melhor do que os outros. E por aí vai. Então, todo pecado é uma ofensa a Deus. E o pecado, assim como aconteceu com Adão e Eva, nos afastam de Deus. Não foi Deus que fugiu no paraíso. Quando Adão e Eva pecaram, perceberam que estavam nus, e eles ouviram os passos de Deus, porque no cair da tarde Deus ia passear no paraíso. Então, eles perceberam os passos de Deus, eles abriram, saíram correndo, se esconderam atrás da moita. Eles ficaram lá escondidinhos. Por quê? Se isso nunca tinha acontecido. Já era o hábito comum. Mas eles correram porque eles perceberam a malícia dentro dos seus corações. O pecado foi assentado, foi ferida aquela carne. E eles perceberam, aquela harmonia que existia foi quebrada e a desordem entrou no mundo. Então, eles perderam o equilíbrio que eles tinham, porque eles não tinham pecado. E a partir do pecado, a balança começou a pender para um lado. Mas Deus, desde toda a eternidade, pensou: meus filhos vão voltar até mim. Eles voltarão. E para isso eu lhes darei uma mãe. Através dessa mãe, eles vão voltar. Através dessa mãe, o meu filho vai fazer uma nova aliança. Através dessa mãe, meus filhos voltarão de volta para mim. E ela vai lá, puxa a gente, diz assim: meu filho, venha fazer as pazes com seu pai. Ele só quer o seu bem. Por mais que você ache que em algum momento Deus lhe esqueceu, deu as costas para você, ou ignorou o seu sofrimento, Nossa Senhora diz: olha, Deus está vendo isso tudo e Ele só quer te levar. Tudo que Ele fez foi para te levar à salvação. Ele permitiu que isso acontecesse para que você fosse salvo. É a mesma coisa que um pai faz, num sentido muito mais simplório, mas um pai, ele dá um castigo para um filho, deixa o filho sem celular, deixa o filho com alguma restrição, para que ele aprenda. É uma forma pedagógica da gente aprender. Não que Deus nos castigue, a gente procura. A gente vai atrás do pecado, a gente erra. E o pecado, ele vai nos afastando de Deus. A gente vai escondendo, a gente vai fugindo, a gente vai por trás da moita e não quer mais encontrar Deus, porque a gente se vergonha de encontrar Ele. A gente vai correndo dele. Então, Nossa Senhora diz: pega pela mão, vem cá. Eu vou lhe levar para você voltar às boas com seu pai. Você vai voltar. Ah, mas ele fez isso, ele fez aquilo outro, mas ele fez pelo seu bem. Ele fez para te salvar. Ele fez para você ir lá para o seu lugar que está guardado no céu. Foi por isso. Por isso que ele deixou, por isso que ele permitiu. Por isso que ele se ausentou da sua vida naquele momento. Por isso que ele aparentemente não estava olhando para você. Então, minha gente, a gente precisa entender toda essa perfeição da obra da salvação, né? Deus é tão misericordioso, que a gente não tem capacidade para absorver a misericórdia. Tem uma historinha que o padre da Canção Nova, Adriano Sandoná, contou, achei interessante para a gente entender como a gente é pequeno. Aí ele disse que tinha 2 pescadores, e um não pescava nada, o outro ficava pescando, e aí pescou um peixe grande. Ele dizia o nome dos peixes, que eu não entendo nada de peixe. Via capaz de alguém entender mais que eu. Pegou um peixão. Aí, pouco, jogava de novo no rio. Aí, daqui a pouco, um peixe menor jogou no rio. E o outro não pegava nada, ficava só com o olhão. E nada de pegar peixe nenhum. Aí, foi pegando. Aí, de repente, pegou uma piabinha. Aí, agora sim, a piabinha, ele pegou e se botou dentro da panela. Aí o companheiro disse: mas, rapaz, eu não pego nada, eu fico aqui esse tempo todo igual um besta, você pegando e jogando fora. Que negócio é esse? Cada peixão que você pegou aí, que dava para alimentar aí a família toda, e você lá joga de volta. Aí ele disse: não, rapaz, é porque a minha tigela é pequenininha. Aquele peixão não cabe na minha tigela. Só essa piabinha. Então, a gente recusa a oferta de Deus porque a gente não sabe abrir a nossa tigela, nosso coração. O que Nossa Senhora vai fazer é isso, ela vai escancarar a nossa abertura para Deus. Ela vai fazer com que nós tenhamos um coração pela nossa liberdade. Olha que Deus não obriga nada. Na nossa liberdade, a gente vai abrir o coração, abrir as portas da nossa alma, deixar o Senhor entrar. É isso aí o que Nossa Senhora faz.
No capítulo 2, que é um pouco menor, eu já falei praticamente tudo. Jesus Cristo é o fim da devoção à Virgem Maria. O que é pertencer a Jesus e a Maria na qualidade de escravos? A escravidão, no nosso tempo, na experiência que nós tivemos aqui no Brasil, é uma coisa feia, né? Um termo parece uma coisa bem pejorativa, e tem gente que resiste ao termo escravidão, não diz para si nem diz para os outros. E, de fato, a gente precisa entender o que é que significa essa escravidão. Então, São Luís coloca 3 tipos de escravidão. Existe a escravidão por natureza, a escravidão por constrangimento e a escravidão por vontade. Por natureza, era quando nós éramos criaturas, nós éramos escravos, eram criaturas e escravos de Deus. A gente não era filho antes do batizado. Por constrangimento, são os demônios, que por força da graça, por força da natureza, eles são obrigados a se submeter a Deus. Eles não querem, mas eles são obrigados a se submeter. E, por fim, a escravidão por vontade, que é a voluntária, que é essa que nós estamos fazendo aqui. E que tem grande valor diante de Deus. Porque nós abrimos mão da nossa liberdade e dizemos, eu quero ser escravo de Jesus pelas mãos de Maria. E o que é ser escravo de Jesus pelas mãos de Maria? O que é que significa isso? Um escravo, ele não tem nada que seja dele. Um escravo, ele é desprovido de qualquer bem. Então, pense no escravo, não vou falar nem a escravidão do Brasil, mas a escravidão da época de Jesus, os escravos judeus no Egito. Então, eles não tinham nada, não tinham direito, eles não tinham bens materiais, as famílias. Os seus filhos poderiam ser vendidos, não tinha nada. Então, esses escravos, eles não tinham nenhuma pertença e eles eram uma propriedade do seu senhor, da sua senhora. O servo, porque as terminologias vão mudando, o servo, quando fala em servo na Bíblia, muitas vezes está se referindo ao que hoje a gente chamaria de empregado. Um funcionário, um empregado. O servo não. O servo, o funcionário, o empregado, ele vai ter a sua vida própria lá fora e vai ter o seu horário de trabalho. Então, o patrão, o senhor, a senhora não vão interferir na vida pessoal dele. Então, o que é que a gente quer fazer aqui? Entregando a nossa liberdade à Virgem Maria, a gente quer dizer assim, ó, eu quero entregar tudo o que eu tenho a ti. Nada mais será meu. Eu abro mão da minha liberdade e entrego a ti, Senhora. Mas isso é com uma grande confiança que essa devoção promove, viu, gente? Eu vou dizer a vocês. Às vezes, tem gente que tem medo. Assim, mas como que eu vou entregar? E aí, como é que vai ser? E eu vou ficar sem nada? Aí, quando a gente fala assim, sem nada, é sob o ponto de vista espiritual. A gente passa a vida inteira destruindo tudo que a gente faz. Aí eu vou ali, rezo um texto, quando é daqui a pouco, pecado. Aí eu vou ali, faço a indulgência, daqui a pouco, pecado. Aí daqui a pouco eu já estou no débito. Então, além de eu não conseguir reter nada, eu não guardo nada, eu não consigo amealhar nenhum tesouro, eu ainda fico no débito, porque eu acabo pecando demais e os meus pecados superam em muito as minhas boas obras. Então, Nossa Senhora, ela vai ajudar a conservar a graça de Deus. Vai fazer com que a gente conserve, porque ela vai ser uma tesoureira para nós. Se a gente tiver juntando méritos, vamos dizer que a gente está juntando um tesouro, que são esses méritos que a gente produz. Mas a gente não consegue dar conta porque vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Mas na hora que você gera esse mérito, você cria, você gera um mérito, rezei, já é de Nossa Senhora, fiz indulgência, já é de Nossa Senhora. Tudo que eu já dei para ela. E quando eu dou passado, presente e futuro. O que eu já vi no passado passa a ser dela, porque para ela não há tempo mais na eternidade. Então, aquela, vamos dizer, que aquela devoção que eu tive, que eu participei da festa do padroeiro, tive uma devoção especial, rezei uma novena, rezei 24 horas de rosário, fiz penitência na quaresma, tudo isso aí passa a ser dela. E esses méritos que vão sendo gerados vão sendo colhidos por Nossa Senhora. E ela vai se utilizar como melhor lhe aprouver. Ela vai utilizar em quem precisa e quando precisar. Mas aí tem gente que vai se perguntar, e eu vou ficar sem nada? Quer dizer que eu não vou poder oferecer mais nenhuma oração à minha família? Eu não vou poder oferecer intenções?
Não, você não vai oferecer intenções, você vai pedir diretamente a ela, porque ela tem para dar. A grande diferença, tá? O trocadilho é esse. Você não oferece, você não já vai mandando a oração encaminhada para o seu destino certo. Porque eu sou dona da minha vontade, eu mando para onde eu quero. Eu vou rezar para o meu filho, porque eu quero que ele faça isso, aquilo, outro. Vou rezar por minha mãe, porque eu quero... Não. Eu vou rezar, já é dela. Automaticamente já é dela. Eu não tenho mais nada. Mas aí eu chego para ela, minha mãe, olha pelo meu filho, busca trazer ele de volta. Meu filho se afastou da igreja. Meu filho está numa vida difícil, está numa vida ruim. Traz ele de volta para cá. Que ele se converta. Ele está entregue em tuas mãos. Eu nada tenho mais que seja meu filho é teu. Então traz ele de volta, eu suplico. E aí São Luís diz que essa mãe cheia de misericórdia não vai se conter em generosidade diante de um filho que deu tudo para ela. Se você deu com o seu coração aberto, com amor, com um desejo realmente de entrega, se você viver a sua consagração, Nossa Senhora jamais vai deixar você sozinho. Jamais é a palavra. Ela nunca despreza a quem a ela recorre. Jamais. Então, Nossa Senhora é isso aí. A gente precisa descobrir. E, assim, a grande missão que Nossa Senhora tem é formar, é gerar filhos, para que no final dos tempos esses filhos tenham assim, uma participação no processo de redenção. Ela vem gerando filhos. Então, quando a gente faz uma consagração dessa, antes de qualquer coisa, é um ato de caridade. Veja só a grande economia de Deus. Como eu não posso mais destruir os meus méritos, aquilo que eu amei ali ao longo da minha vida, como eu não posso mais destruir isso com os meus erros, os meus pecados, Nossa Senhora está guardando tudo, né? Pode ser pouco, pode ser muito, ela vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando. Ali, almas do purgatório vão sair. Ali ela vai utilizar para pessoas que estão de costas para a igreja voltarem e se converterem. Então, Nossa Senhora vai estar brilhando em misericórdia, em força, em graça, de misericórdia em relação àqueles que deram as costas para o Senhor. E em força, ela vai fortalecer todos aqueles que estão fazendo parte desse exército dela e estão participando desse processo de salvação. E nós que estamos nesse processo com ela, nós, apesar de sermos os menores, os mais humildes, e aos olhos do mundo, talvez sejamos considerados ridículos, loucos, mas a gente tem que se lembrar que a loucura para os homens pode ser a sabedoria de Deus. Então, nós temos uma mãe disposta a nos formar. Ela nos forma, ela nos educa, ela nos molda. E é muito interessante, eu vou repetir aqui antes de finalizar, que vocês vão ver lá no capítulo 3 ou 4, que o padre vai dar semana que vem, em que São Luís explica o que Santo Agostinho já tinha dito, que Nossa Senhora é a forma de, ou a forma de Deus, ou o molde de Deus. Por quê? Aí a explicação de São Luís. Nossa Senhora, ela tem a possibilidade de formar uma escultura perfeita. Existem duas maneiras de se fazer uma escultura. Tem a escultura, que é feita a partir de uma matéria rígida, tipo uma pedra, uma madeira, que vai utilizar um martelo e um cinzel. Vai bater, então o escultor vai bater. Se ele bater errado ali, já era, tem que armengar, não tem mais como voltar atrás. Pronto. Então, dificilmente sairia uma escultura perfeita. Nunca vai sair perfeita. Mas tem outra maneira de se fazer escultura, você conseguindo uma forma perfeitíssima e você jogar um material que possa ser liquefeito, um material que possa ser liquefeito, você jogar esse material dentro da forma e na hora que ele esfria, ele vai tomar a forma da forma. E essa forma, sendo a Virgem Maria, a forma de Deus, ela vai criando assim, como se fosse uma fábrica de santos em série. Vai ter uma série de esculturas perfeitas. Então, todos os santos passaram por essa escola, por essa fábrica de Maria.
De que jeito? Imitando as virtudes dela. Então, todo esse processo que a gente vai viver, durante o período de preparação e no final, quando a gente se consagrar até o resto da nossa vida, vai ser esse processo de moldagem. Mas, para isso, a gente tem que se deixar derreter, se desfazer, desapegar, porque ela vai pegar você em matéria bruta, vai liquefazer e vai colocar do jeitinho que ela é. Aí, meus irmãos, com a graça de Deus, um dia Nosso Senhor olhará para nós e dirá: aqui eu enxergo a minha mãe. Aqui nessa alma eu posso me deleitar verdadeiramente, porque eu enxergo a minha mãe. Então, hoje, nós fizemos os 2 primeiros capítulos e a cada semana a gente vai fazendo 2 em 2. Semana que vem o Padre Darlan, se Deus quiser, estará aqui com a gente. Mas se lembra o seguinte, ó, no dia 14, que é o dia que a gente se encontra, a gente vai ter 2 capítulos, a gente se encontra, só que no dia 13 corresponde a 30 dias antes da consagração, quem escolheu se consagrar dia 13 de maio. Então, a preparação espiritual começa semana que vem. É importante que você já tenha uma data programada. Quem vai fazer na paróquia, e tem outras pessoas na paróquia, já tem todo o apoio do padre. Então, o grupo é que vai combinar a data. Pode ser que não seja essa data. Talvez escolha dia 25, talvez escolha dia 26, e talvez escolha dia 31. O que interessa é que você já tenha essa data em mente. Quem vai fazer sozinho e não tem assim, o aparato de uma paróquia, procure o padre. Procure o padre da sua paróquia. Se você não tiver assim, uma boa receptividade do padre, não tem problema. Tente fazer em outra paróquia. Se não tiver jeito nenhum, porque tem lugares que as igrejas estão fechadas, então a situação muito instável, ninguém sabe como é que vai, o que é que vai acontecer daqui para frente, né? Em relação à abertura das igrejas. A gente pede a Deus que elas continuem abertas. Mas vamos supor que você não consiga. Você pode fazer o seu ato de consagração sem padre. Depois da missa, você pode chegar diante do altar de Nossa Senhora, depois da comunhão, terminou a missa, tá? Bênção final, você vai diante do altar dela e faz a sua consagração. Então, ninguém se consuma em angústia, achando que talvez não consiga, vai ser difícil, vai ser impossível. Não vai. Aprendam desde já a entregar tudo nas mãos de Nossa Senhora. Porque ela é quem vai resolver isso. Aprendam, porque a vida de vocês depois da consagração vai ser isso aí. Vocês vão simplesmente entregar a ela. Ah, e amanhã? Eu não sei, meu filho. Eu não sei amanhã. Amanhã é ela que vai resolver. Eu digo a vocês, sinceramente, eu faço isso já há muito tempo. E dá certo. Mas isso aí é um efeito da consagração. A consagração que vocês vão fazer a Nossa Senhora, a entrega de coração, de corpo, de espírito, vai proporcionar esse efeito em vocês. Vocês, de fato, vocês vão ter uma grande confiança em Jesus e Maria. Uma confiança tão grande que você é capaz de pular com os olhos fechados, sem saber quem está embaixo para lhe segurar. Então, entregue desde já. Aquele dia que vocês já estão se programando, a gente tem que ter uma programação, porque vocês têm que fazer a preparação. Aí eu quero que vocês abram. Então, quem já vai fazer a preparação a partir do dia 13, vamos lá. Vamos ver como é. Olha, dependendo da edição do tratado, aqui em Bonfim, provavelmente vai ser dia 13, viu? É porque a gente sempre depende da confirmação do padre, mas tudo indica que vai ser 13 de maio, viu? É porque todo ano a gente fazia dia 31 aqui, deve ser por isso que você está falando, né? Mas esse ano, tudo indica que vai ser no dia de Nossa Senhora de Fátima. Pronto, pegue os seus tratados. Oi. No meu caso, eu vou fazer quando? Você vai fazer com o pessoal daqui de Bonfim, John. Dia 13 de maio também. É. Lembrando que a única condição, 2 únicas condições para fazer essa consagração. Primeiro, tem que ser batizado, porque essa consagração é o resgate do nosso batismo. Então, se você não foi batizado, não tem que resgatar. Tem que ser batizado, né? Primeira coisa. Segundo, tem que ler o tratado todo. Mesmo que não entenda tudo, mesmo que não entenda. Tem vários recursos para ajudar. A gente já faz essas formações para poder facilitar o entendimento.
Tem os áudios que você vai facilitar também o entendimento. Não deixe de ler. Nem por preguiça, nem por desânimo, nem coisa nenhuma. Botou na cabeça que você vai ser de Nossa Senhora, vai embora. Fecha os olhos e vai embora. Aí vamos abrir aí os tratados. Olha, o tratado, ele varia muito de uma edição para outra. A maioria das edições, no fundo, tem um apêndice. Só tem uma edição, se eu não me engano, uma edição da Vozes que não tem. Vai ser quando? Veja com Marcele e com Frei Davi, viu? Porque eles já devem estar se organizando, com certeza. Pronto. Aí, assim, aquele da Canção Nova, se eu não me engano, não tem esse apêndice. Tem algum que tem aquele livro da Canção Nova? Vocês já acharam onde está escrito assim, exercícios espirituais preparatórios? Já acharam? No finalzinho? Sim. Pronto, o seu é igual a... pronto, Iris, o seu é igual ao meu aqui. O nosso está na página 175. Quem tem outro livro aí, mostra aí para passar a página para os outros. Mostra aí a capa do livro, assim. Quem tem outra edição? Pronto, essa amarelinha. Essa edição, Rosiane. Você achou já? Diga aí a página, por favor. 147. Pronto, a capinha amarelinha é 147. Tem alguma outra edição aí? Pronto, tem um bocado de gente com amarelinha. Essa aqui, esse é o 167? Essa amarelinha aí, da Vozes. Não é? Aí, quem mais? Eu vi uma ali. Deixa eu ver, tem uma que é da Paulus, Dani? Daniela, eu sou da Paulus, É da Paulus. Essa daí, qual é a página? R$159, começa. 159. Mostra a capa aí para ver se tem mais alguém com ela. Pronto, 159. Essa verdinha de bolso. Essa aqui é 189. É da editora Vozes. É Nívia que tá falando, é? Isso, sou eu. Tem uma aqui. Oi, é quanto a sua? Qual a página? Eu já sei a apêndice. Eu não vi, não. Qual é a página? A página é 246. 246. É esse amarelinho aí de bolso da Vozes. Deixa eu ver outro. Essa azul aqui é 189. Lorena. A de Lorena aqui, 189, a capa azul. Tem o da Cleofas. Cleofas é 201. 201, pronto. Então, acho que a gente já viu aqui quase... Todo mundo achou? Sim. Qualquer coisa depois a gente procura, viu? Sim, já achei. Pronto, então o que é que a gente faz? Olha, vocês vão ver que tem aí 12 dias preliminares, logo no início, não é? Então, o início das orações, a partir do dia 13, vai começar nessa página aí, 12 dias preliminares. Pode acontecer de ter uma pequena diferença ou outra nas orações de uma versão para outra, viu? Eu vou falar o meu, que é o da maioria, que é o da Vozes. Então, 12 dias, a gente vai contar. Eu vou botar no grupo lá as datas, a programação, tudo certinho, que é para a gente não se atrapalhar, lembrando uns aos outros, viu? Então, 12 dias preliminares, tem Vinde Criador Espírito, que no da Vozes vem com a versão em latim e a versão traduzida. Aí tem Ave Maristela, que é outra oração. Então, durante 12 dias, nós vamos fazer essas duas orações. É pouco, não é? Muito pouco, mas de uma transformação incrível. Aí vocês vão ver que ele explica para que servem esses 12 dias. Olha, empregados em desapegar-se do espírito do mundo. Então, esses 12 dias de oração têm esse objetivo. E como é que eu faço, meu Deus, para me desapegar? Entrega a Nossa Senhora. Ela faz, desde já. Você faz essas duas orações e o resto deixa com ela. Vocês vão perceber
que situações vão sendo suscitadas em sua vida que você vai passando a perceber os seus apegos a pessoas, apegos excessivos, a pessoas, a bens materiais, você vai percebendo. O Espírito Santo vai mostrando. Só abra seu coração, faça a oração e pronto. Então, vocês vão começar a semana que vem, a gente lembra lá no grupo, são 12 dias de orações preliminares. Terminados esses 12 dias, aí começa a primeira semana, segunda semana e terceira semana, que ao longo dessas formações a gente vai conversando e lembrando. Eu só quero que vocês fiquem atentos, porque vai ser um dia antes da nossa próxima formação. Vai ser bem no dia do cenáculo. O cenáculo vai ter semana que vem. Tá certo? Então, todo mundo vai ficar atento para isso daí. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar, viu? Podem ficar à vontade. Já leu, Ana, até os exercícios? Ai, meu Deus. Vai ler de novo. Gostei aí. Gostei da empolgação, viu? Pois vai ler de novo. Essa já está querendo com o meu livro, o tratado todo. Graças a Deus. Que bom, meu Deus. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, assim, que eu acho muito interessante, que Paulo Ricardo fala muito, para explicar o que é uma devoção. A devoção não é sentimento. O sentimento, nos diversos relacionamentos que a gente tem, o sentimento pode ser aquela atração inicial. Mas o que fica depois não é só um sentimento. Então, a devoção não é sentimento, é uma decisão. Você precisa decidir amar uma pessoa. Não é a paixão que vai fazer com que você viva a vida inteira do lado de uma pessoa. A paixão acaba porque é um sentimento. O amor é uma decisão. É um ato da sua vontade. É você decidir. Você decidir, através da sua inteligência, você decidir pela liberdade que você tem, autonomia da sua vontade, se eu quero ter essa devoção. Mas para a gente chegar a esse ponto, o que é que a gente precisa? Conhecer. É praticamente impossível amar o que não se conhece. Então, o que a gente vai fazer agora, nesse estudo do tratado, é conhecer mais a Virgem Maria. É conhecer ela mais a fundo. E depois eu garanto a vocês que a sede que vocês vão ter de conhecer mais e mais e mais e mais não acaba nunca. E através desse conhecimento de Maria, dessa devoção que vai ser alimentada na vida de vocês, virão outras sedes de conhecer mais a Jesus, de conhecer mais esse mundo, conhecer mais a igreja, conhecer mais esse mundo espiritual, por aí vai. Então, nós todos estamos nesse mundo para passar um tempo, estamos vivendo a nossa batalha pessoal. Se está difícil, está, realmente. É muito difícil, tá? Os tempos estão muito complicados. Mas se Deus quis que a gente estivesse aqui nesse momento, alguma coisa a gente tem que fazer. E o maior ato de caridade que você pode fazer por um irmão é se consagrar à Virgem Maria. Observe que ela vai utilizar teus méritos para fazer a caridade para alguém que ela sabe que realmente, de fato, precisa. Não aquele que você acha que precisa, mas quem de fato precisa. Nossa Senhora vai utilizar do que você deu para ela. Então, a gente tem que apenas abrir o coração. A Alice disse que já tentou, já começou, não foi, Alice? Já começou, já parou? É assim mesmo. Tem mais gente aqui nessa situação. Eu estou olhando para ela. Mas, olha, não coloquem empecilhos que não existem, tá? Tem gente que diz assim, eu quero fazer bem feito. Eu quero fazer de um jeito que eu possa fazer bem feito. Olha, nunca vai ter um momento ideal para nada. A gente sempre vai achar que vai estar faltando alguma coisa, eu queria que fosse diferente. Não é assim. Eu repare que tem gente que... Eu vou batizar um filho. Por que não batizou ainda? Não, porque eu estou esperando um momento ideal. Eu quero fazer festa. Fica se detendo, se pegando a coisas que não tem valor. E aí a pessoa deixa de receber o sacramento, fica aquele menino pagão. Às vezes é uma pessoa que pode se casar e não casa também, sempre esperando alguma coisa. Então não espere não, minha gente. Vamos aproveitar o agora, que é o que a gente tem. Amanhã é uma incerteza. Aproveite hoje, que Deus te dá essa oportunidade. Amanhã é outro dia, né? Vamos aproveitar. Não deixa passar essa oportunidade, não. E na hora que bater aquela fraqueza, aquela vontade de abandonar, porque eu sou indigno, porque eu sou pecador, porque eu não vou conseguir, porque eu não estou conseguindo, porque é muita coisa para minha cabeça, porque eu não tenho tempo. Afaste isso daí, a tentação demoníaca. Fuja do demônio, que ele vai ficar no seu ouvido perturbando. Corra.
Não enfrente a tentação, não. Corra, procure Nossa Senhora. Na hora que você estiver muito angustiado, corra para ela. Ela é poderosa e ela tem poder sobre ele. Ele é constrangido pelo poder dele. São Luís ainda disse mais, que ele tem temor até mais dela do que de Deus. Não porque ela seja mais poderosa ou igual, mas é porque a humildade dela é tão grande que isso daí derruba ele, destrói ele. Porque ele é soberbo. Quando se diz que ela esmaga a cabeça de Satanás, é porque a cabeça é o centro do orgulho. É para simbolizar justamente a Nossa Senhora destruindo todo orgulho que existe, com humildade. Então, procure ela, que ela destrói, ela sai acabando com todo mundo. Ela é terrível. Ela é terrível em ordem de batalha. Ninguém pode com ela, não. Isso aí é o poder que Deus deu a ela. Então, abra mão dessa mãe maravilhosa que está aí diante de você, querendo só derramar graça, querendo você dentro do coraçãozinho dela para te amamentar, para te nutrir, para te gerar e depois entregar para o filho dela. Pronto. Acreditem e, assim, peçam e rezem e peçam força. Aí vai ter aqui na preparação, vai ter uma hora que vocês vão ver que vão incluir o texto, né? Vai ter texto também na preparação. Só que o texto, vocês já deviam estar rezando. Quem não tiver, viu? Não estou falando assim, mas você não. Vocês rezem o texto. Adquire. Quem não tiver o hábito, rezem pelo menos o texto todo dia. Melhor ainda se for um rosário. São muitas batalhas mesmo, irmão. E a batalha maior dentro das nossas almas, né? A gente luta. No outro dia começa tudo de novo. E vai ser assim até o último dia da nossa vida. Essa batalha não acaba nunca. Mas nós temos uma arma. Segundo São Padre Pio, essa é a arma de todos aqueles que querem vencer as batalhas. Pode ser que demore, mas a batalha ganha. A batalha ganha. Então, se agarrem no textinho de vocês. Que não seja um amuleto, não é isso. Não é para dar sorte. O texto é para ser instrumento de salvação, instrumento de redenção. Tem que ser a arma que Nossa Senhora impunha na mão dos seus soldados, seus apóstolos dos últimos tempos. Alguém de vocês gostaria de falar alguma coisa? Você falou aí, Thaís, com relação à oração do texto. Eu já tenho uns 2 anos, desde o início da pandemia, que eu acompanho o texto da misericórdia, participo das Mães Orantes na comunidade de São Francisco e tenho alcançado muitos milagres através da oração do texto e também do ofício. Eu sou apaixonada pelo ofício. Todo santo dia eu rezo o meu ofício. Após terminar o texto, eu rezo o meu ofício. E Maria tem sido grandemente na minha vida, porque assim, a gente sabe que lutas virão. E com certeza, né? Porque quem é de Deus realmente, né, tá no caminho certo e Satanás, ele veio para tentar destruir, né? Principalmente na questão das famílias, né? Que é o mais alvejado hoje é as famílias. Então, quem ainda não rezou, que realmente rezem, porque façam isso o hábito da vida de vocês, porque é maravilhoso. Eu mesmo só tenho de agradecer a Deus. Essa pandemia me veio mesmo para colocar, sempre fui, né? Sempre eu fui uma pessoa ligada à igreja. Mas me veio mesmo para me colocar nos pés de Maria e nos pés de Deus. É isso mesmo, é isso mesmo. Obrigada pelo seu testemunho, Rafaela. É isso mesmo. É só quem tem a prática da oração diária do texto do Rosário sabe o quanto é maravilhosa, não é? E realmente, de fato, olha, de todo o mal, Deus pode tirar o bem. Esse mal que nós estamos vivendo, muitas devoções novas surgiram. E é lindo a gente ver, por exemplo, quantas pessoas estavam acompanhando o Exército de São Miguel, do Instituto Hesed, e o Frei Gilson, 4 horas da manhã. Em que momento a gente esperaria ver isso? Né? As pessoas fazendo o sacrifício de acordar de madrugada para depois trabalhar o dia todo. Que coisa maravilhosa. Quanta conversão Deus teve a oportunidade de fazer, não é? Através da recitação do Santo Rosário. Eu já rezava o Rosário, né? Há 1 ano. Comecei, graças a aprendi todos os mistérios, né? Que eu não sabia. Aprendi. E agora, com o retiro do Frei Gilson, foi um reforço, viu? Não é? Foi que me apaixonei mais, sabe? Mas foi mesmo. Foi uma coisa... Não posso ficar um dia sem rezar o Rosário. Não posso. Mas é isso mesmo. O efeito é esse aí.
A gente apaixona, não é? Já ficava, eu já rezava, né? E aí eu acordava, boto para o celular para despertar 5 horas, e aí com prejuízo era 4 horas, né? De 3h50. Tinha dia que queria cochilar, que o sono pegava mais depois, porque senão ele fica tentando, né? Para você cochilar e passar e não rezar. Eu digo que o bicho vai mesmo, que ele fica tentando. Fica. E, Gorete, você rezar com seu marido é uma graça, viu? Às vezes é tão difícil o casal rezar junto, tão difícil, é uma luta, não consegue combinar o horário, e um pode, o outro não pode, um quer, outro não quer. É uma confusão, é tão difícil. Mas na hora que vocês começam a rezar junto, meu Deus, é uma chuva de graça tão grande. É uma maravilha. Não, todas as bênçãos que Nossa Senhora vem nos derramando são incríveis. Mas as batalhas sempre existirão, né? Só que aí, diferente, você vai para a batalha do lado da vencedora, aí já é outra história. Cleison, você achou aí onde é que está a preparação? É depois do 8º capítulo, viu? Terminado o 8º capítulo, aí tem um apêndice, um anexo. Aí é onde tem a preparação. Se você não achou, depois me procure um privado, que a gente procura junto. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Pronto, mas se tiverem dúvida, depois vocês falam, viu? Eu estou à disposição. Tem as meninas também, Matilde, Luane, tem a Duda. Está todo mundo à disposição para o que vocês precisarem. E tirar dúvida, tiver alguma coisa do tratado que não compreendeu, alguma coisa assim que ficou meio estranha, pode procurar, viu? Fique à vontade. Quando for semana que vem, se Deus quiser, a gente se encontra de novo. Com a graça de Deus, estaremos aqui. E antes da formação com o padre vai ser nosso encontro no cenáculo, que vocês não devem faltar de jeito nenhum. Tá certo? Então, estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora abençoe e vocês possam levar ela para casa, deixar ela aí quietinha como João levou. Do mesmo jeito que São João levou para casa, lá leve Nossa Senhora também. Um abraço, gente. Salve Maria. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela atenção. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até a próxima, gente. Boa noite. Até, se Deus quiser. Deus quiser. Boa noite, até a próxima, se Deus quiser. Até. Eu vou botar um filminho para vocês assistirem lá depois. Eu esqueci de falar, mas para quem está aqui já está ouvindo. Tá bom. Até mais, gente. Abraço. Até. Oi.